Tá mudo, seu Júlio. Olá, professor. Parabéns aí pela apresentação. Uma coisa que eu estava pensando em termos de metodologia para a gente encaminhar era o seguinte, era talvez essa parte, talvez a gente deixar para embarcar depois, né? Eu acho que eu poderia trabalhar com o Cassiano na questão da vestimenta, né? Depois que tivesse, vamos supor, é como se fosse um veículo que está sem cadeira ainda, né? Faltando um bocado de coisa, né? E então, só um instante. A cachorrinha aqui latindo aqui. Mas o que eu ia falar é o seguinte, é que a gente pode trabalhar na vestimenta e depois ver como é que pode estar embarcando os sensores, os wearables, né? E também a questão realizando os testes, né? De 0G, né? Usando o simulador. Então, vou ver se eu consigo trabalhar com o Cassiano e a costureira daqui para a próxima semana para a gente ver se consegue desenvolver o protótipo, né, Cassiano? O que é que você acha aí? Bom dia, estão escutando bem aí o áudio? Bom dia, Luiz Guilherme também. Estamos sim. Ok. Bom dia a todos, tá? Ontem eu aproveitei um tempo para fazer uma pesquisa de materiais, tá certo? Já passei para o professor Júlio aí alguns componentes que já foram, inclusive, pensados desde aquela última reunião, né? Para fazer o colete de sustentação para suspender o equipamento todo, né? Já cheguei aqui a uma dimensão para a questão do case, né, que é aquela parte que vai ficar atrás, pensado na ergonomia, e já fiz alguns esboços aí, eu passei tudo para o professor Júlio, que de repente ele repassa aí para vocês, tá? A ideia da parte de monitoração, de monitorar a parte interna, né, do corpo é importante porque o traje em si, ele cria uma sobrecarga de calor, né, de dificuldade de ventilação, que tem que ser compensado, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo aqui, que eu já inclusive passei, é um sistema de refrigeração líquida, tá? A gente vai fazer um outro sistema de refrigeração por vento, né? Assim, ventilar o traje, né? E a partir daí a gente vai precisar monitorar. Então, algumas coisas vão ser importantes. E isso que o senhor passou agora, eu peguei, desculpa, a sua apresentação no meio do caminho, mas deu para ver bastante coisa aí. O pouco que eu vi, eu já gostei, tá? E a gente vai trabalhar bastante essa parte de tecnologia embarcada no traje, né? É tanto que uma das coisas que eu fui pesquisar era uma forma de você colocar o celular como sendo a plataforma de comunicação, né? Então, o celular hoje você consegue fazer aplicativo de forma simples, que permite monitorar, que tem sensores internos que a gente pode aproveitar, a parte de comunicação que é muito boa. Então, provavelmente a gente vai usar, né, um celular aí, um Android da vida, ou um iOS como a central de monitoramento, né? A parte inteligente da coisa, o cérebro do traje, né? E a partir daí eu mandei os esboços aí, alguns itens que a gente vai poder confeccionar, né? Já convenci a costureira de que ela vai fazer uma coisa importante para que ela dê bastante atenção lá ao nosso projeto, tá? Eu, inclusive, pedi já para o professor o material da Argentina, né, para a gente usar como referência. E eu estou pegando muito material da Mark III, que é o traje, o simulador de traje espacial para Marte, que a NASA está desenvolvendo, né? Então a gente vai chegar numa coisa muito próxima do que eles estão fazendo já, né? E aí aproveitar para incorporar esses recursos que o professor Edgar comentou, né? De você poder verificar a fadiga, verificar a temperatura, alguns outros itens que vão poder, no futuro, serem úteis até para o trabalho dele também. Tá certo? Over. Ok. A parte do teste da veste lá no 0G e naquele suporte, esse daí já tá pronto, já tá liberado. Ótimo. Tendo, é só a gente marcar para fazer o teste lá e a gente faz os vídeos e tudo. Então esse já tá pronto. Eu fiz um rascunho baseado naquelas fotos que o senhor enviou, e um rascunho bem grotesco mesmo, na página da agenda aqui, que
A agenda de papel para a gente com essa pandemia ficou quase que sem utilidade. Mas já pensando naquele traje de sustentação que o Zero G utiliza, né, o equipamento comercial, e a partir dele já criar nele já ter o suporte para o traje, né, e externamente o suporte para prender o traje e a pessoa no equipamento Zero G, do Zero G, né? Então, até simples o sistema, eu até gostei, eu acho que eu vou até adaptar alguma coisa disso para rapel, porque eu gosto muito de fazer rapel e tem hora que os rins ficam sendo esmagados, literalmente, né? E a cadeira lá, a cadeira equipamento que vocês usam lá, eu gostei. Eu acho que eu vou adotar alguma coisa parecida depois, se der certo eu repasso. E no caso, alguns itens que vão ser as partes rígidas com as partes flexíveis, como é que a gente vai fazer as ligações, já está meio que solucionado em termos de que material vai usar. A gente vai criar alguma coisa na prática, né? Eu acho que a ideia que o professor o Júlio deu no início da gente ter uma base, né, que é um frame, e nesse frame é que depois vai se desenvolver o material que vai na mochila, né? Então, toda essa tecnologia que o senhor já dispõe hoje, que o senhor está disponibilizando para incorporar no projeto, ela vai entrar numa etapa posterior, né, que seria justamente quando o traje estiver pronto. Então, por exemplo, a gente vai, quando o traje estiver todo certinho, todo adequado, aí a gente combina para levar aí para o instituto, né, e vai fazer a instalação dele no equipamento Zero G, e aí vai ser esse momento onde a gente vai poder interagir o material, os equipamentos, a tecnologia que o senhor dispõe com o material que a gente está desenvolvendo, né? E aí abre-se mais um leque de coisas para poder incorporar o equipamento. Over. Combinado. O que eu ia falar era que, então é o seguinte, a gente, Tassiano, está dependendo da minha e da sua participação, a gente poder marcar uma reunião aqui, ou virtual, né, para ver esse negócio de estar indo nela lá, já para levar o material, né, não sei. Uhum. Bom, vamos lá. Com relação a essa parte aí, é complicado porque, por exemplo, é como se eu vou ser meio que um intérprete, né? Porque a tecnologia que ela domina é uma, que o senhor domina é outra, e eu estou no meio do caminho. Então, todo o material que vai ser desenvolvido, por exemplo, eu vou chegar para ela lá e dizer, olha, eu quero que você recorte esse tecido assim, costure assim, coloque o zíper assim e me entregue, né? Ela não precisa saber que aquele pedacinho é um componente importante do traje, né? Ela sabe que é, mas eu não vou, por exemplo, não pode chegar para ela e explicar o todo. A gente vai trabalhar com ela, como eu falei, por partes, né? Então, até brinquei, até que eu falei, eu vou ser igual aquele Jack Estripador, né? Eu vou trabalhar por pedaços, né? Eu vou, eu vou desmembrar todo o traje. Uhum. Por exemplo, quando eu mostrei a foto e o vídeo da cinta, né? De tensão que o pessoal usa para treinar, em cima daquela cinta eu já Tá travando o vídeo de Cassiano ou é só ou é o aplicativo todo? É em todo canto, professor. Infelizmente, a nossa internet aqui deu um problema, viu? Ela está bem ruim mesmo. Na nossa região, a gente vai ter vai vestir o colete de rapel, né? O material de rapel, a cadeirinha, o suspensório, tudo. E nesse colete é que a gente vai começar a agregar as coisas. Então, vai colocar o sistema rígido nele, né? E depois você vai vestir calça, vestir tudo, não tem problema. A questão da costureira em si é que a gente vai trabalhar com ela componente a componente. Então, eu vou literalmente já levar um esboço ou alguma coisa feita em papelão ou em papel cartão, alguma coisa assim, para ela costurar, né? Para ela cortar e costurar, tá certo? É basicamente isso aí o nosso relacionamento com a costureira, porque não adianta chegar lá para ela explicar toda a parte técnica da coisa, porque não vai funcionar. Então eu estou compartimentando a coisa. Então eu digo, ó, você vai fazer a luva para mim, finge que é uma luva
de bike, né, que ela faz lá. Só que a nossa luva vai ter isso, e já vai mais ou menos desenhada a ideia, né? Então ela consegue fazer sem problema. Agora, se eu for chegar com um todo, né, o máximo que eu posso fazer é, depois que tiver tudo prontinho, montar e levar ela lá, convidar ela para ver o resultado de tanto trabalho que a gente vai dar para ela em fazer pedacinho em pedacinho de tecido. Tá bom? Over. Então, precisa fazer a questão dos moldes, né? Isso. No caso, então, Os com moldes relação a para essa parte poder. da... inclusive, o termo que ela usa é prototipagem, é pilotagem, é modelagem. Então, eu É já tudo meio que isso aí. entendi a nomenclatura dela. O que a gente vai fazer? A primeira peça que a gente vai ter que trabalhar, como vai ser compartimentado, é a questão do dorso, né? Quer dizer, o que vai compor a case atrás, né? A frame, a parte que vai entrar o dome e a parte que vai conectar os ombros. Essa é a primeira peça que a gente tem que fazer. E paralelo a ela, a gente pode fazer o cinto, o assentozinho, a cadeirinha, que vai fazer o sistema de suspensão zero. A gente, para poder testar, a gente pode deixar um local que tenha uma viga ou alguma coisa assim que a gente possa pendurar. Aí eu aqui na academia tem um sistema aqui de um arco, né, que usa para equipamento de ginástica, e eu posso de repente colocar lá e testar, né? Assim, a gente pode fazer um teste de peso, de tensão, porque aí na cadeira vai ter os ganchos, né? A cadeirinha de rapel vai ter os ganchos, onde vai prender esse dorso, onde vai sustentar o peso. Aqueles bolsos que eu passei para o senhor lá, feito à mão, né? Ainda não estou dominando a tecnologia aqui para mandar por aqui, mas depois, se for o caso, a gente aprimora aqui no computador, faz um desenho mais limpo e eu mando. Mas eu acho que deu para entender, né? Uhum. Eu acabei de mandar no chat uma foto que eu e o Pedro estávamos pesquisando, a gente achou. A gente achou bem interessante, porque a questão que eles estão colocando no cara um colete por cima do teage, ao invés de ser um colete incorporado. Então eu acho que essa ideia de incorporar o colete para sustentar o teage já é um ponto bem diferencial. Eu vou olhar agora. Peraí. Sim, exatamente. Na verdade, esse equipamento que ele está fazendo, a ideia é mais ou menos essa, né? Esse componente, no que eu estou vendo aí, ele está colocando, ele está com a roupa, né? O macacão, acho que aí é para um tipo um macacão de aviação, né? E por cima do macacão ele está colocando os cintos, né? Que seria o equipamento de sustentação, né? Aí esse equipamento você vai depois entrar no traje. Então são 3 etapas. Eu creio que esse cinto, esse sistema que o senhor mandou da foto, é o que vai sustentar o peso do equipamento no ocupante, né? Vamos dizer assim. E ao mesmo tempo a gente vai colocar uns suportes na parte superior do ombro que vai ser preso justamente para quando precisar usar o traje e sustentar a pessoa dentro do traje, o cinto, a cadeirinha vai estar por dentro, né? Então eu entendi assim, que você primeiro veste a cadeira, depois você entra no traje e se conecta a ele. Aí o traje vai ser sustentado por esse colete, ao mesmo tempo que, como se fosse uma mochila, vai ter um suporte no ombro, né? Para sustentar todo o peso do traje. E externamente vão ter os ganchos, como a gente tinha combinado lá com... Eita, esqueci o nome aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Com Edgar, né? Ou, desculpa, com Guilherme, acho que foi com Pedro, né? Ele comentou de ter um suporte externo, né? Para poder se assim, acessar a parte externa do traje e poder prender no 0G ou num local para exposição. Tá? Então, essa ideia é mais ou menos parecida com isso aí. Agora, o cinto ficou muito parecido com aquele comercial que o senhor mandou para a gente aí na última reunião. Tá bom? Over. Eu acho que é bem útil isso aí, essa figura aí que vocês compartilharam aí. É mais ou menos o que a gente realmente está imaginando. A dúvida é só porque eu estava falando de ficar na cintura, né? Mas assim, como se fosse um espartilho, assim. Mas de repente esse conceito aí é Isso. melhor, porque você está, inclusive aí ele está espalhando
nas pernas, né? Está espalhando nas pernas, no ombro, né? Então é bem legal, bem útil essa figura aí. A gente vê o que é interessante assim, em termos de evolução durante a missão aí, é a questão, um dos resultados interessantes que eu acredito da missão foi desenvolver isso. Eu acho que essa estrutura aí, né, como é que a gente está chamando isso aí desse colete aí, imaginar esse colete, e esse colete, no caso, ele vai estar que a gente não tinha, quando a gente iniciou a missão, sexta-feira, a gente não tinha imaginado isso. E ao longo da sexta-feira para cá, a gente já evoluiu e está vendo a necessidade disso, e teve a ideia também de discutindo da questão dos ganchos externos também, até para deixar a roupa ela suspensa, né, ela apoiada, né? E então isso é interessante, assim, essa questão da evolução que a gente teve aí em relação à questão disso aí, né? Eu vou tentar desenhar, fazer até no papel também, como se fosse pequenos, uma pequena maquete de como é que poderia ser, porque eu vejo o seguinte, em relação à questão da parte do capacete, só voltando para aquela apresentação que foi uma apresentação que eu utilizei aí. Em relação a essa parte superior aqui, eu acho que tem que fazer como se fosse uma peça, essa parte superior é como se fosse uma peça, tem que fazer ela aberta, né? Ou tem que fazer, de repente, ela vai ter uma costura, vão ser duas peças, uma peça do lado esquerdo, uma peça em termos de tecido, né? E aí elas vão ser costuradas, que aí esse domo, a gente já tem um domo que foi adquirido nos Estados Unidos, que acho que a gente vai utilizar ele por enquanto, numa versão que a gente tem agora. Né? Inclusive, a ideia, por exemplo, essa parte aí onde você está com o cursor, vai ser tipo uma parte rígida onde vai ser fixada o dome, né? Então, é uma placa que vai lá de cima da parte superior do frame, em ângulo, até a parte frontal do dorso, né? Então, ela vai chegar aqui, então ela vai passar diagonalmente ao rosto do ocupante. Né? Então, o diâmetro, exatamente, o diâmetro do dome, né? Se eu não me engano, não estou enganado agora, é na faixa de uns 20, 25 centímetros, né, de diâmetro. E proporcionalmente menor do que o que está aí. Mas a ideia seria o seguinte: a gente faz a base, faz todo o material necessário para fazer o uso daquele dome. Se porventura ele ficar pequeno, com hipótese, né? Se ele ficar perfeito, assim, se der tudo certinho, ótimo. A gente criou até uma maneira de eliminar peso, eliminar volume, usando um dome menor. Se ele ficar pequeno, aí a própria base pode ser ampliado o diâmetro, né, para um diâmetro maior, e aí basicamente vai ter só que refazer costura na parte de encaixe, se for o caso, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que desenvolver o dome. Então, a gente vai criar, em tese, a tecnologia do dome. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, a gente parte daquele tamanho que o senhor já tem lá. A principal vantagem do traje ser todo modulado é porque você pode fazer alterações em partes do traje sem precisar comprometer o restante, né? A principal vantagem do sistema todo vai ser essa. Uma coisa que eu acho interessante aí a ideia é que a gente fizesse de EVA, né? E aí ele seria coberto por tecido, né? Ele seria coberto por tecido. O tecido poderia estar costurado no EVA também. O EVA, deixa eu pegar aqui. Ó, isso. Isso aqui é um pedaço aqui do meu... o aeroporto do meu drone aqui. O drone pad. É um material legal porque ele é o seguinte, ele tem flexibilidade, ao mesmo tempo ele é rígido, tá? Extremamente leve e fácil de trabalhar. E ele é termomoldável. Então, qualquer componente que precisa fazer é simples fazer, tá? Não vai ter grande dificuldade. E é um componente extremamente barato, tá? Então, a principal vantagem é que, por exemplo, vou colocar aqui, não sei se seria bem visível aqui, né? Se porventura o furo no dorso aqui, o furo onde vai colocar o dome ficar pequeno, ampliar o furo vai ser a coisa extremamente simples. E mesmo que precise substituir a peça,
ainda assim será um componente barato, né? Então não tem problema. A gente pode, ao longo do tempo que foi evoluindo o traje, você pode até, ao invés de adaptar a peça, você substituir a peça. Então você pode até ter a linha do tempo de evolução do traje também, tá certo? Uhum. Então esse material eu já pesquisei lá, eu mandei algumas fotos, né, de quando eu estava fazendo a pesquisa de campo, né, de materiais, texturas, tamanhos, cores, sem problema nenhum. Isso aí é uma coisa até fácil de trabalhar. Inclusive o dorso, né? O dorso, a parte onde pega o dome e os ombros, a gente trabalha com esse material, não tem problema. Ele é bem tranquilo e bastante resistente ao ponto de você poder usá-lo várias vezes. Tanto que eu estava pesquisando até cores para não usar cor que seja muito clara ou que seja tendência a sujar, né? Por exemplo, pega um tom de cinza, cinza escuro, que aí não tem problema, mesmo com o tempo, se o desgaste, sei lá, não vai gerar problema com relação às cores, né? Porque às vezes você faz a coisa branca, aí começa a encardir, aí fica um negócio meio com aparência meio esquisita, e às vezes um detalhezinho de cor, né? Ou pode ser preto, cinza, não tem problema. Vai ficar por baixo da roupa, então não tem problema com relação às cores em si. E até pode usar cores para distinguir cada componente, né? Se for o caso. Ok? Over. Isso, na verdade, eu acho que a gente precisa de um protótipo inicial, né? Desse, em vista Certo? de comparando aquela vestimenta do Habitat Marte. Isso aqui você está querendo, eu vou gerar o PDF para você aí, né? É. É. Não, mande as fotos. Pode mandar a JPEG original como arquivo para não perder qualidade. Que aí dessas imagens aí eu absorvo muita informação. Viu? Eu fico aguardando. O que eu acho interessante aqui que Professor, a gente... desculpa, Oi. volte para aquela foto da senhora que está com o colete do 0G. Que está de mão aberta, assim. Isso aí, pronto. Ó, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem. A diferença, o cinto dorsal, vai lá onde tem a logomarca. Bota o cursor lá para a gente conversar rapidinho. Pronto. Esse cinto dorsal, a gente já tem esse material, ele sustenta bem o peso. Pode olhar que logo abaixo do cinto tem um fechozinho. Tá? Abaixo da logomarca tem um fecho, né, de plástico, que é onde conecta a base das pernas à base do abdômen, certo? Então, essa parte aí, esse componente em si, sustenta todo o peso do corpo, tá? Então, esses fechos, eles aguentam peso mesmo. A cinta, ela é bem prática. Então, todo esse material que ela está vestindo, se ela se soltar e se ela tirar os pés do chão, o equipamento suporta, né? Então, a diferença é que, quer ver, coloque no ombro dela, e logo após o fechozinho de metal. Pronto. Aí, essa parte aí em cima, a gente vai ter o gancho mais embaixo um pouco, tá? Não vai ser exatamente nessa posição alta como tá, vai ter no ombro, né? E aí, nesse ponto do ombro é que vai ter o acesso externo, desculpa, apareceu meu dedo, vai ter o acesso externo ao traje. Então, por exemplo, quando a gente for montar todo o traje, internamente no traje tem um mosquetão, né, um gancho para prender, e externamente vai ter um anel, uma alça, que permita colocar. Quando você prender na alça e suspender, na verdade você está suspendendo o traje e a cadeirinha e o cinto, entendeu? Então você consegue sustentar a pessoa inteira e o traje nisso aí. Quando você solta esses ganchos lá de cima, o traje passa a ser sustentado pelo colete, né? Pelo abdominal e pelos ombros da mochila, né? E a parte das pernas passa a não ter função real na hora ali, mas quando suspender, então, em tese, a única coisa que está entrando a mais da ideia, e é super fácil de fazer, é o mesmo sistema do abdômen nas pernas. E é justamente isso aí que eu vou tentar copiar para a minha cadeirinha de rapel, porque os rins eles são muito pressionados quando você está fazendo um rapel, né? E eu já vou aproveitar essa ideia aí e ajeitar o meu equipamento. Depois eu teste, a gente bota a prova aí e agradecer aí ao professor Edgar pela informação nova aí para mim. Pronto, então basicamente são esses componentes aí que a gente pensou a mais, né? Aquele rascunho, professor, se você quiser mudar aí, mas eu tenho até vergonha que foi feito bem à mão mesmo, né? Mas a gente já vai começar. A minha sugestão é que a gente comece pelo frame, que é onde tudo começa realmente, é a parte que vai
conectar o interior ao exterior, né? E a minha sugestão é que a gente faça com um tubo de PVC rígido, né? Que ele é fácil de trabalhar, termomoldável, e a gente pode inserir ele na roupa. Então ele vai ser, essa moldura vai ser o começo do trabalho, né? Então a partir daí é que a gente vai montar o dorso, que vai montar a peça do dome e que vai botar os ombros, os braços, as pernas e por aí vai, tá? Então o primeiro componente eu acho que seria o ideal de trabalhar era justamente o frame do magazine traseiro lá, do acesso à vestimenta. Over. Ô, Júlio, você tem uma veste aí para fazer um teste? Não, a gente tem uma vestimenta do Habitat Marte, né? Que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Do Habitat Marte, só um instante. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da Turquia. Eles estão interessados aí, avaliando se vão vir aqui para o Brasil. O da... Só um instante, tá? Que aí, se tiver uma, eu posso colocá-la tanto no 0G como naquele outro suporte e aí testar essas ideias aí. Mas tanto não com aquela cadeirinha do 0G, como com aquela cadeirinha Locomat. Acho que aquela vai ser mais confortável para quem vai estar vestindo. Exato. Aí a gente faz um teste. Desculpa, professor, deixa eu falar aqui que eu fui, como é? Eu fui cobaia desse macacão aí da foto, né? É um macacão, parece macacão industrial, lembra muito aquele vestimenta da Petrobras, né? Exatamente, é um macacão industrial isso aí. Isso. Aí o legal dele foi de você estar vestido como macacão, tá? Agora, funcionalmente, foi meio complicado, né? Porque ele não tem uma refrigeração. Por mais que a gente use o cooler com gelo dentro e tal, mas a refrigeração era um pouco limitada, né? Então, dá para colocar. Eu acho que, em tese, é só fazer uma perfuração nos ombros desse macacão e botar todo o colete por dentro e vestir o macacão, passar pelo ombro aqui o acesso e você pode usar. Mas em tese, um macacão industrial. Tá? É aquele macacão que tem no Lampadinha ou no Leroy? Exato. Isso aí foi feito. Tá. Então eu vou dar uma olhada neles. O macacão em si de trabalho. Desculpa, professor, pode falar. Isso aí foi feito. No caso, esse macacão foi feito pela empresa Polybrindes, Mossoró, tá? É a empresa que fornece para a Petrobras, para os prestadores de serviço, né? Esse macacão aqui. E foi o mesmo que a gente utilizou nos Estados Unidos, tá? Esse aqui foi o mesmo que a gente levou para os Estados Unidos. E como tem umas meninas lá que eram pequenininhas, aí elas não quiseram, a gente trouxe as vestimentas de volta. Mas eu acho que tem que ver essa história como o Cassiano falou, o frame, né? Ver que entrada é essa. É que eu não estou achando aqui minha treina, mas tem que ver que tamanho é esse que professor, seria confortável para a pessoa entrar. Né? Desculpa, eu me antecipei. Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? Que história do frame, né? Porque é a portinha, né? Eu não sou costureira, mas eu sou adepto dessas fitinhas de medição, né? Que ela resolve tudo. No meu caso aqui, o Cassiano, eu tenho 1,85 m, tenho um porte mais largo. Você poder entrar e ter acesso ao traje sem grande dificuldade. E a altura, aquela que o senhor colocou lá de 80, está perfeito. Tá? A diferença da mochila é que a mochila tipo começa aqui. A nossa mochila, o frame vai começar mais ou menos aqui, ó, por conta do equipamento do dome, né? A parte que vai fixar o dome. Mas tá tranquilo, viu? A gente pode, se o senhor, assim, eu já meio que estou me antecipando, né? Mas a ideia de fazer com o PVC, ao invés de fazer de outro material, madeira ou alumínio, é porque o PVC te dá uma certa flexibilidade em termos de termomoldagem, que a madeira não vai permitir, né? E a facilidade de incorporar ela ao resto do material, né? Então,
por exemplo, colocar, como se diz, prender o tecido ao PVC é mais fácil do que na madeira, né? E a vantagem é que é um material que não vai se deteriorar, que não tem perigo de quebrar assim, com facilidade e bastante resistente, né? Você vê que o que eu uso eletroduto, né, aquele tubo preto, ele é para uso externo, então nem a intempérie vai estragar, então não tem perigo de danificar. E a termomoldagem começa a partir de 200 graus. Então eu acho que a gente não vai chegar a uma temperatura tão extrema assim no nosso planeta que venha a danificar o formato do equipamento. Ok? Ok. Bom, uma informação só que a gente estava vendo aqui é que eu sugeri, até estava conversando aqui, meio que conversa paralela aqui com outro colega, é que a gente trabalhe com tudo vinculado ao celular, tá? Porque hoje em dia o celular ele tem uma série de sensores, né? Desde localizador, a sensor de inércia, e você pode incorporar através de Arduino e aplicativos os sensores, né? O material que vai ser incorporado ao traje, né? Então, eu estava dando como sugestão aqui que a gente utilize um celular padrão, hoje em dia até sei lá, um Motorola antigo aí dessa geração 5 é mais do que suficiente para controlar e cuidar de toda essa parte, e é uma coisa que você compra usada já, até de 200, 300 reais, né? Então, a parte lógica, a parte eletrônica, ou a parte ativa, vamos dizer assim, do traje, ela ser toda vinculada a um dispositivo Android, porque aí a gente consegue ter informações diversas, tá? Porque além dessa parte que a gente está vendo agora, da roupa em si, vai precisar mexer com comunicação, com localização, outros itens que posteriormente vão ser necessários, mas que a gente já tem que meio que pré-planejar, né? Então, a ideia do celular seria interessante porque todo mundo tem, né? Quer dizer, não é uma coisa difícil de se conseguir, acessório até barato hoje em dia, se competir uma série de dados, né? De visualização, porque tem câmera, de localização por GPS, de inércia, aí vai ter os sensores de temperatura, né? Aqueles outros componentes que o senhor comentou, né? A ponto da gente poder monitorar a distância até o funcionamento do traje, né? E a situação do ocupante, vamos dizer assim, que está utilizando o traje naquele momento. Tá? Então, desculpa entrar assim, mas é que foi um detalhezinho que me passou agora. Mas até isso eu já fui ver uma forma de colocar o celular, onde pode colocar, onde você tem visualização, entre outros itens. Tá? E posteriormente a gente cria uma capinha já com o tecido e tudo para deixar uma proteção até para o próprio celular. Porque o sol da gente aqui dá a impressão que é um sol para cada um. Viu? Então, até o equipamento tem que ter proteção para o sol. Tá bom? Pronto, over. Aqui também a gente está tentando jogar tudo para celular. Aliás, se tiver algum aluno aí que seja bom para fazer aplicativo, eu estou com os 2 aqui, mas está no esquema de pós-graduação. É um esquema, um ritmo um pouco mais lento do que eu gostaria. Então, se tiver aluno aí, tem que ver isso aí, viu? Desenvolva bem. É interessante que eu tenho o melhor dos 2 mundos e ao mesmo tempo não tenho nada. Que o meu garoto ele trabalha em Palo Alto, né, lá na Califórnia, ele fez MIT, é um garoto muito esforçado nessa parte. Porém, ele é tão absorvido com o trabalho dele que não sobra tempo nem para conversar com o pai, né? Então, com ele eu não conto assim como uma coisa possível, né? Mas pergunto para ele que ele agora é meu guru, ele está 5 anos à frente em tudo que é tecnologia. Sim. Mas aí eu vou assim ver aqui com algum colega, algum amigo, algum de repente o professor deve ter alguns alunos, né, que possam lidar com essa parte, né? Eu digo que não é que uma pessoa mais inteligente do que eu, não, é uma pessoa menos ocupada que possa lidar, porque eu sou muito prático nas coisas, né? Muito tangível. O que eu estava vendo aqui, até para que a gente possa, daqui a pouco a gente vai precisar encerrar a reunião, que vou ter que
Inclusive, eu vou lá na universidade para ver se eu consigo um material para o frame, tá? Professor, se o senhor quiser agora, por incrível que pareça, o resto da minha manhã está tranquila. Se quiser combinar, a gente pode dar se encontrar, até para pegar aquele material que está comigo, o equipamento militar, aquele material que já está disponível aqui. Aí já de repente, já deixar depois, numa próxima ida lá para o Habitat, o senhor já deixar por lá. Se quiser, aí a gente pode, de repente, ir junto. Tá tranquilo, entre aspas. Eu tô exatamente no olho do furacão, que eu vou trabalhar na política agora. Vamos sim, Caso queira, viu? Não, Então vamos pronto, sim. pronto. Eu Terminando a acho- reunião, a gente conversa aí a no gente privado. conversa, tá bom? A gente conversa no privado. Aí é o seguinte, Combinado. eu queria falar para vocês, eu vou compartilhar uma tela aqui novamente aqui. Não tá bonito esse desenho não, tá? Mas, não, desculpando. É o Não é o seguinte, meu não, né? não, Tá. aqui é o seguinte, aqui vamos supor, aqui tem um domo que a gente já tem. Aqui como se Certo? esse domo ele é protuberante, né? E aqui como se a gente estivesse vendo ele de cima. Isso. Então aqui está como se fosse a borda do domo, certo? E aí vai ter que ser feito um molde, vai ter que fazer a modelagem da peça de EVA, que ela vai como se fosse abraçar aqui, né? Ela quando ela está espalhada, ela tem um formato, mas ela vai fechar, abraçando de modo que quando fechar a forma, ela vai ficar nesse formato aqui, da parte superior, entendeu? Isso. Ela vai fechar abraçando, porque como lá nesse domo aqui ele tem uma borda, ele inclusive tem uns buracos. E Isso, é inclusive perfurado. para parafuso. Então, esses O senhor lembra o parafusos. diâmetro? Desculpa interromper. O senhor lembra o diâmetro desse domo? Rapaz, eu posso olhar aqui, como eu comprei na Amazon. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar uma olhada aqui na Amazon Pronto. rapidinho. Eu, inclusive, Ou então, não, professor, para não perder muito tempo, veja depois, manda no privado o link, que aí eu pesquiso lá. Porque aí, pela dimensão, eu posso já planejar o layoutzinho mesmo sem ele estar aqui. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver Vou aqui ficar fora do aqui só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar minhas compras. Eu vou apresentar a tela aqui novamente. Então foi isso aqui que foi comprado, ó, certo? Aqui uma janela para cachorro, né? Para pet, né? De acrílico rígido, né? E aí deixa eu ver se ele fala aqui do tamanho dele. Então ele foi $33, né? Mas aqui para o Brasil, mais importação seria mais $84 aí, ficaria mais de, né? Ficaria 86, $116. Quer dizer, ficaria mais de R$ 500 essa peça aí para importar aqui, né? Então aqui acho que tem as dimensões. Ela tem 5 polegadas de altura, né? No caso, então ela tem aí, ela tem, no caso, 12 centímetros mais ou menos. E aí ele tem o comprimento dela aí toda, tem 10 polegadas, né? 10 polegadas aqui nessa outra aqui. A parte interior, né? A parte interior dela tem 10 polegadas. Então ela tem 25 centímetros, essa bolinha aí. Não é tão grande, né? Como o Cassiano falou, né? Inclusive eu posso compartilhar aqui o link aqui para... Eu posso compartilhar aqui na... Então foi esse produto aqui. Talvez na internet tenha outras opções, de outras opções maiores, né? Certo? Então... Esse link aí, eu não sei se Voltei.
Eu não sei se vocês conseguem acessar aí. Eu compartilhei aí o... Você viu, Cassiano, Desculpa, a tela? Você viu a tela que eu compartilhei? Vou abrir agora aqui. Já tô... Eita, peraí, saí do Zoom. Só um segundo, voltei pro Zoom. Pronto. É que eu ainda tô aprendendo aqui a mexer nesse negócio. Close, pronto. Eu já peguei o link, viu? Eu depois por ele eu pego a dimensão. É que eu... É 10 polegadas. Ótimo, faz 25 centímetros. Isso. 25 centímetros. Proporcionalmente, considerando aí a ergonomia da pessoa aí, em termos proporcionais, aquele dome do capacete lá da NASA e do pessoal da Argentina... Pega a fita aí, a fita. É de 40 ou mais. Tá aqui. 25 centímetros, olha aí. Quantas polegadas ele disse? 10. 10 polegadas, exatamente 25 centímetros. Bota aí do lado do rosto aí pra gente ver. Não vai caber minha cabeça não, viu, professor? Não, mas a ideia é que ele pegue só a parte frontal, né? Não, eu entendi. Não, até que vai dar legal. O que vai ficar parecido, ele vai ficar muito parecido com aquele capacete de translado lá do pessoal do Projeto Apollo, né? Que era um capacete bem próximo, né? Que eles não tinham, assim, não era o equipamento... Era um equipamento só de transportar o astronauta da montagem da roupa até o foguete, né? Não tem problema, acho que vai ficar legal. Mas aí a gente vai fazer de tal forma a base que se depois a gente desenvolver o dome maior, né? Aí automaticamente é só abrir o espaço lá e colocar o maior, né? E outra coisa, pode deixar as duas opções, quer dizer, quando for usar uma pessoa maior, bota o dome maior. Quando for uma pessoa menor, bota o dome menor. Não tem problema. É igual, eu lembro de um carro aí que o dono do carro era muito grande, ele mandou fazer um scoop assim no teto, né? No teto tem uma bolha para poder caber ele. Então é adequação, não tem problema. Isso aí a gente resolve. Pronto, desculpa, over não. Vou trabalhar em cima desse tamanho aí, dessas dimensões, mas depois aqui, quando a gente for ver o material, a gente conversa mais. Over de novo. Ok. Então é isso, pessoal. Acho até para a gente não tá terminando às 9 horas a reunião aí, para vocês poderem ir para outros compromissos de vocês. Então, assim, só mais uma compartilhando de novo a tela aqui. Desculpa aí, só um instantinho. Só para terminar aqui. Deixa eu... Uma última compartilhada aí. Então, tá aqui as dimensões, né, do domo. E, assim, eu acho que também, aproveitando esse negócio que pode fazer um com essa estrutura aqui, com esse tamanho que está lá, do domo que a gente tem, de 25 centímetros, e depois faz outro, aí se for o caso, faz outra peça. É só a peça superior aqui, né, para pegar nessa parte de trás aqui. Justo, a ideia de ser modulado, inclusive internamente, quando for fazer a peça em EVA, ela também vai ser modulada. Então, você pode separar os componentes. De repente, criou uma peça nova para o ombro. Então, você remove só aquele componente e bota já o componente novo na nova dimensão, no novo ajuste. Exatamente. Não tem problema. Isso aí é o de menos. É tanto que o fato da roupa ser bem folgada, né? O traje ele tem sempre essa aparência de ser feito por até brinco, eu digo, parece que foi feito por um defunto maior, uma coisinha, né? É porque justamente porque ele tem que ter flexibilidade, tanto um adulto de proporção avantajada como uma pessoa menor poder usar. Então ele tem essa vantagem da flexibilidade, por isso que ele é todo folgadão sobre o equipamento, ele é mais folgado, né? Mas é justamente isso, é para ele ser o mais abrangente possível em termos de proporção de quem está usando. Isso. Pois então tá, pessoal. Então, mais algum comentário aí, vocês? Por mim, eu acho que... Por mim tá ok. Tá suficiente. Não. Tudo ok, né? Pois então tá. Então, bom dia para vocês, Edgar, Pedro. Cassiano, daqui a pouco eu falo com você, tá? Bom dia, galera. Valeu. Conversa com o Cassiano Obrigado. particular. Bom dia a todos aí. Tchau. Um abraço, tchau.